So on to the Last Supper. Vamos então falar sobre a última ceia. The so-called Last Supper was just a simple event. A tal chamada última ceia foi um evento simples. Because we had traveled to Jerusalem in order to celebrate the Passover, Porque nós tínhamos viajado para Jerusalém para celebrar o festival, we just wanted to gather with our friends. nós só queríamos nos unir aos nossos amigos. Now there was a lot of external conflict around us Mas havia muito conflito externo que estava ao redor de nós. because there were the Jewish priesthood and some of my disciples who were creating this conflict. Porque haviam padres judaicos que estavam criando conflitos junto com os meus discípulos. And I wanted to get everyone together and talk with them E eu queria juntar todas as pessoas para conversar com eles about some basic principles of truth, sobre alguns princípios básicos da verdade, as well as share a meal with them. como também dividir uma refeição com eles. And so many of them had their wives or partners with them, Então muitos deles trouxeram suas parceiras ou esposas, just as I had my wife Mary with me. igual como eu estava com a minha esposa Mary. So it was not a male-dominated event, Então não é um evento que era dominado só por homens. and there was no reference, in fact, to anything to do with my blood or body. E não havia referência a nada a ver com o meu corpo ou com o sangue. The later Bible revisionists Os revisores da Bíblia mais tarde changed this Last Supper mudaram essa última ceia into an instruction that people would then follow as a part of the Christian como religion. uma forma de instrução onde as pessoas seguiriam dentro da religião cristã, Where people would honor my blood or my body onde as pessoas iriam honrar o meu sangue ou o meu corpo as the sacrifice for their sins. como um sacrifício por dos seus pecados. The reality is that I cannot be sacrificed for anyone's sins, Na verdade é que eu não posso ser sacrificado por pecado de nenhuma pessoa. and in fact God would never demand such a sacrifice. E na verdade Deus nunca exigiria tal tipo de sacrifício. Also, my blood and my body were just physical elements, E também o meu corpo e meu sangue eram só elementos físicos. and they had no importance in the saving of any person. E não havia importância nenhuma na salvação de alguma pessoa. What was important to save a person's soul O que era importante para salvar a alma de uma pessoa was that they began a relationship with God in love. é que essas pessoas começassem uma relação com Deus em amor. And so in the Last Supper there was no reference at all to my blood or my body. Então, na verdade, na última ceia não havia nenhuma referência do meu corpo e do meu sangue. And I established no ritual that the Christian church subsequently established. E eu não realizei nenhum ritual que depois a religião católica passou a adotar. In addition, while I knew that Judas was involved in discussions with the Pharisees, Embora eu soubesse que o Judas estava tendo discussões com os fariseus and that he was attempting to manipulate me into a confrontation, e que ele estava tentando me manipular para entrar em confronto, I did not at that time know for sure that he would actually betray me. naquela época eu não tinha certeza que ele realmente iria me trair. And so I made no statement to Judas that he would betray me, Então eu nunca disse para o Judas, nunca afirmei para o Judas que ele iria me trair. nor did I make any other statement to any other disciple about the fact. E também não fiz nenhuma afirmação para nenhum outro discípulo a respeito desse fato. Because Mary was staying at a place outside of Jerusalem, Porque a Mary estava parando num lugar que ficava fora da cidade de Jerusalém. and I believed that the following day would be a very difficult day E eu acreditava que o dia seguinte seria um dia muito difícil. because of the conflict between some of my disciples and the Jewish priesthood. Por causa dos conflitos que estavam ocorrendo entre alguns dos meus discípulos e os padres judeus. We decided together, Mary and myself, Nós decidimos juntos, eu e a Mary, that it would be better if she stayed at a different location overnight. que seria melhor que ela ficasse num outro local durante a noite. So I decided to stay in Jerusalem, Então eu decidi ficar em Jerusalém and Mary decided to stay a few kilometers away. e a Mary decidiu ficar alguns quilômetros afastada. Share with us what you consider to be significant from this time period to the crucifixion. Você pode compartilhar conosco o que você acha que foi importante
durante esse tempo, até o momento da crucificação, The crucifixion is taken to be a very important event, a crucificação é aceita como um evento muito importante. but it was only important to me for two reasons. Mas ela só foi importante para mim por dois motivos. It was important to me in the sense that I lost communication with my soulmate Mary Para mim foi importante porque eu perdi a comunicação com a minha alma gêmea, by being killed or murdered by somebody. por ter sido assassinado por outras pessoas. The second reason why it was important to me A segunda razão que esse evento foi importante para mim was that it gave me a vehicle by which I could illustrate the truth é que me forneceu um veículo pelo qual eu poderia fornecer a verdade, that a person was still alive even if their physical body had died. de que a pessoa ainda estaria viva mesmo que seu corpo físico houvesse morrido. And because I had developed in love, E porque eu havia me desenvolvido em amor, I knew I had the means available to me to demonstrate this in a practical way. eu sabia que eu tinha a maneira de demonstrar isso de uma maneira prática. Aside from that, the crucifixion to me is a very unfortunate event. Além disso, o evento da crucificação foi um evento muito desafortunado. I would have preferred to live a long life on earth, Eu preferia ter vivido uma vida mais longa na Terra, teaching divine truth, ensinando sobre a verdade and divina eventually getting into having Mary obtain the same condition that I was in. e, eventualmente, a Mary poder estar na mesma condição que eu estava. In addition, I would have preferred to continue our life together, Além disso, também preferiria que nós pudéssemos ter continuado a nossa vida juntos, illustrating to the world the truths that we were teaching. ilustrando para o mundo as verdades que nós estávamos ensinando. Of course, I knew that different spirit forces and people on earth É claro que eu sabia que forças espirituais diferentes e pessoas na Terra would oppose this desire of mine. estavam se opondo a esse desejo que eu tinha. And I could also see that my primary purpose was to develop the kingdom of God in heaven. Eu também podia ver que o meu propósito principal era desenvolver o reino dos céus. But I had very mixed feelings about leaving the earth. Mas eu estava bem confuso nas minhas emoções a respeito de ir embora da Terra. Because the person that I loved the most still remained on earth. Porque a pessoa que eu mais amava permaneceu na Terra. And found it difficult to have a relationship with me after I passed. E para ela se tornou difícil ter uma relação comigo depois que eu morri. So my feelings about the crucifixion are very different to the average person's. Então, os meus sentimentos a respeito da crucificação é bem diferente das pessoas em geral. My feelings are that my life was cut short unnecessarily. O meu sentimento é que a minha vida foi cortada precocemente e que isso não era necessário. Because I could have demonstrated the truth of my teachings in other ways. Porque eu poderia ter demonstrado os meus ensinamentos de outras maneiras. Of course, there are many questions that the Bible account of the crucifixion raises. Existem muitas coisas que a Bíblia não fala sobre a questão da crucificação. And I am perfectly happy to answer all the questions about that. E eu fico contente em responder qualquer pergunta a respeito disso. But from my personal perspective, the crucifixion did not give anything to the world. Em minha perspectiva pessoal, a crucificação não forneceu nada para o mundo. And in fact, it took away from the world many opportunities that it had. De fato, ela retirou muitas oportunidades do mundo. This is significant because most religions hold this as important. Isso é significativo, porque a maioria das religiões fala que isso foi importante. You're telling us now that that crucifixion was completely unnecessary. Você está nos dizendo agora que a crucificação era totalmente desnecessária. And it was not a divine plan for you to die in this way. E que não foi um plano divino para você morrer daquela maneira. That's correct. It is not God's plan for anyone to die by being murdered. Isso é correto. Não faz parte do plano de Deus que qualquer pessoa morra assassinado. Least of all a person whom God loved dearly. Muito menos uma pessoa que Deus amava muito. And who had received enough of God's love to be at one with him. E que tinha recebido uma quantidade de amor de Deus para se tornar uno com Ele. So the crucifixion was an unnecessary event. Então a crucificação foi um evento desnecessário. It did not give anything to the world.
não forneceu nada ao mundo, nor did it pay for anyone's sins. nem pagou por pecado de ninguém, It did not allow people to be saved, não permitiu com que as pessoas se salvassem, since salvation is through the reception of divine love from God. já que a salvação vem através da recepção do amor de Deus. It also prevented me from explaining more truth. Então, e além disso, me impediu de explicar mais verdades. And this lack of truth on the planet has caused many problems over the last 2,000 years. E essa falta de verdade no planeta causou muitos problemas durante esses 2000 anos. So while it was apparent to me that I would probably pass early in my life, Como, apesar de eu já saber mais ou menos que eu iria morrer cedo na vida, I could see this was the case not because of some design by God, eu conseguia ver que não tinha nada a ver com um plano de Deus, but rather because of the opposition of evil forces against truth. mas sim por causa da oposição de forças maléficas contra a verdade. And evil always fights for its right to remain evil. O mal sempre luta pelo seu direito de permanecer mal, While truth is always loving. enquanto que a verdade é sempre amorosa. So evil always fights for its right to remain evil, Então o mal sempre luta pelo seu direito de permanecer mal, while truth is always loving and never fights for its right to remain truthful. enquanto que a verdade é sempre amorosa e nunca luta pelo seu direito de se manter verdade. And this was a very important principle that I understood early in my life, Isso foi um princípio muito importante que eu entendi precocemente na vida, that I could never defend the truth by fighting for it. que eu nunca poderia defender a verdade através de lutar por ela. I could only present the truth and let whatever happens around me happen. Eu só podia apresentar a verdade e deixar que as coisas acontecessem. You did demonstrate how you overcame the illusion of death. Você realmente demonstrou como você superou a ilusão da morte. Yes, with any unfortunate event, Sim, através de qualquer evento desafortunado, God has the capacity to turn it into something positive. Deus tem a capacidade de transformar isso em algo positivo. The one positive thing that was achieved by what happened after my death Uma coisa positiva que foi atingida depois da minha morte was that my disciples came to see that what I was speaking of was true. é que meus discípulos acabaram entendendo que aquilo que eu falava era verdade. They came to see that there was no such thing as death. Eles começaram a entender que não havia algo como a morte. And this caused them to let go of many of their fears, Isso fez com que eles largassem muitos dos seus medos. and many of them had a much stronger courage to tell the truth to others. E então muitos tiveram muito mais coragem de dizer a verdade para os outros. And this caused the worldwide spread of divine truth, E isso fez com que se espalhasse a verdade divina pelo mundo, although it became rapidly distorted through the centuries. embora ela tenha se tornado distorcida durante os séculos.